abrir agora a conversa, talvez não vai ser um debate, não atendendo orientado da hora, mas pelo menos para ficarmos com algumas impressões e como foi dito no início, a ideia é reservar um debate mais alargado na última sessão, porque também é o filme mais curto e por isso vamos ter mais tempo também para falar. Mas de qualquer maneira, podemos sempre aproveitar hoje, apesar de adiantar da hora, para traçar algumas questões muito gerais ou algumas impressões, não é? Não vai dar para desenvolver muito. É óbvio, portanto, eu só deixo aqui algumas luzes, não é? Luzes, ou enfim, ou sombras, que é o nome do filme, do último filme, que é o primeiro, não é? Em relação a esta sobreposição do real e da ficção, e do ator e da personagem, portanto, esta questão que aqui aborda Cassavetes e que, no fundo, passa um pouco por todos os filmes, mais uns do que noutros, mas essa, como já disse o Vitor, esse protagonismo nos filmes de Cassavetes do ator em si, não é? Portanto, do ator não no sentido da personagem apenas, mas do ator de carne e osso, porque é disso que se trata, não é? E essa ambiguidade entre aquilo que é o ensaio, o improviso, a realidade, a ficção, que o filme está constantemente a nos trazer, não é? Portanto, e nos levar, de certo modo, nesse jogo de camadas, não é? Porque tudo isto, temos que pensar sempre que tudo isto foi também ensaiado, não é? Portanto, e filmado, ou não, ou improvisado. Portanto, ficamos sempre aqui uma dúvida e conhecendo, não é? Como vamos conhecer, para quem não conhece os filmes, conhecendo o que Cassavetes faz antes, sabemos que isto é digamos, há aqui um amadurecimento também desse tipo de experiência com a relação da realidade da tela e dos bastidores, não é? Que nós não vemos aqui, os bastidores do filme, mas que é muito bem metaforizado aqui com os bastidores do teatro, não é? De tudo isto que está aqui à volta. Pronto, eu deixava só isto, já é muito, não é? Não sei se queres dizer alguma coisa. Não, só acrescentar qualquer coisa, há muita coisa, sabe? Eu acho que tocaste aqui numa questão importante e que tem muito a ver com o cinema de Cassavetes, que é essa mistura, quase uma mistura muito ambígua entre a ficção e a realidade. Mas não uma realidade qualquer, a realidade do próprio Cassavetes e da própria vivência do Cassavetes. Portanto, há aqui muita mistura entre... portanto, aqui o que é tudo o que tem a ver com a representação, como eu falava no princípio, quando fiz a apresentação, falava naquele método do Actor Studio, que é muito baseado em viver uma determinada, em encarnar uma determinada personagem, interiorizar uma determinada personagem. Aqui também há isso, mas há também uma envolvência muito grande e um deixar trazer para essa personagem também vivências pessoais, não é? Isso nota-se muito no cinema do Cassavetes. É um cinema também, gosto muito de dizer que é um bocado familiar, não é? É feito com os amigos, com a mulher, portanto a Gina Rollins é a mulher do Cassavetes. Também é interessante ver neste ciclo como é que ela, portanto, em termos de atriz, não é? Como a atriz também evolui, que tipo de papéis é que vai fazendo. Não no último filme, que é o primeiro, que é um filme mais jovem, portanto, com outros atores que quase nunca aparecem depois, a não ser um deles. Mas é interessante ver essa evolução, não é? Mas penso que o mais curioso é isso. E depois também um dado interessante que aparece, entra muito em alguns filmes, sobretudo dos anos 70, a mãe da Gina Rollins, também aparece. Portanto, é assim, uma coisa muito familiar e tem muito a ver também com as vivências pessoais. Portanto, isso acho que se nota bastante. Enfim, é mais anedótico, não é? Factual também, na pesquisa feita aos factos do filme, não o filme em si, porque o filme, a gente vê aqui, pode até discutir as questões temáticas de fundo que estão aqui também implícitas e algumas explícitas, não é? Na personagem, não estou a falar da questão do ator ou da atriz, mas da personagem, ou seja, do boneco, não é? E das histórias que ela desenvolve a nível
as questões psicológicas, as questões da pressão, portanto, ligada à profissão e aos papéis, que no fundo, porque também se trata disso, aos papéis que todos nós temos que fazer, não é? Mesmo não sendo atores, portanto, na vida, não é? Os papéis enfim, o subir ao palco de vez em quando para enfrentar determinado tipo para enfrentar, no fundo, o social e essa relação entre o social e o individual e o individual tem a ver com o mental, não é? A questão depois da alucinação eventual e a metáfora da jovem, etc. Mas existe também eu costumo dar sempre uma branca todas as vezes que falo e foi agora que aconteceu, portanto, perdido. Estava a falar das temáticas e... dos factos, peço desculpa. Dos factos do filme. Cassavetes, numa entrevista que deu na altura relativamente a este filme, disse que, e isso aconteceu com outros filmes com certeza também, este foi um dos filmes que, apesar de ter tido, ou pouco teve, não é? Às vezes há uma relação direta de causa e efeito, nem sempre, teve alguma ressonância, portanto, positiva da crítica, foi, como é óbvio, se entendermos que isto para nós pode parecer já clássico em algumas coisas, não é? Do que conhecemos, portanto, da filmografia mais recente, mas a verdade é que era bastante ousado, não é? Para a sua época, dentro, não que se fizessem coisas experimentais nessa altura, mas dentro daquilo ou aquilo que o filme se propunha ser, que era um filme de grande distribuição, portanto, e de grande público, e foi, claro, um fracasso. Portanto, e Cassavetes, em relação a isso, disse que não se importava anos mais tarde, quando o filme depois foi reconhecido e ganhou alguma importância na sua carreira. Portanto, ria-se um pouco, portanto, dos distribuidores que não quiseram o filme, porque era um filme um bocado confuso, não é? Para o público médio da altura, e então ele depois diz que chama nomes, portanto, a esses distribuidores, diz, eles é que perderam, não é? Porque os distribuidores e os investidores, não é? Portanto, aqui, claro que é um claro investidor que nos está sempre a entrar pelas cenas quase todas, não é? Ao longo do filme, não é? Depois deixa de aparecer, mas os copos com whisky continuamos a ver a marca, não é? Apesar de já não aparecer, o que é engraçado. E ele teve imensas dificuldades para conseguir financiamento, porque as pessoas não acreditavam no projeto que ele queria desenvolver, porque não era para... Enfim, não seria rentável, não seria um sucesso. E curiosamente, porque o filme fala também disso, não é? Portanto, da pressão, portanto, de numa estreia, seja num filme ou numa peça de teatro, existir esse lado, portanto, do sucesso, não é? De conseguir, portanto, cumprir com o esquema que está traçado. E o filme desconstrói de algum modo também essa questão. Não falo mais. Porque, independentemente do elogio do ator, de dificuldades do papel, parece-me haver aqui uma crítica realmente implícita ao próprio sistema de produção. Porque tudo aqui falha. E acaba por ser um êxito. Aquilo, nem o peão, nem o produtor, nem o encenador tem nada a dizer relativamente ao êxito. Aquilo acaba por ser uma coisa completamente inventada à última hora. É porque a ideia o que eu fiquei foi ficar aqui um cenário. Quer dizer, e a certa altura o aplauso de uma coisa que não era suposto ter. E o público, quer dizer, há aqui uma data de críticas implícitas ou uma determinada forma de ver as coisas e as fazer ao nível do sistema. Ao nível da arte, inclusive, as próprias aldrabices, ao seu cargo, que acabam por engodar o público acaba por achar uma coisa absolutamente fantástica, uma coisa que provavelmente é fantástica, não tem nada a ver com aquela conversa que a gente tem do género hoje à tarde. Mas aqui foi tudo ainda sou completamente fora para tanto contexto. Isso é uma coisa muito interessante, porque parece-me haver realmente desde o princípio uma crítica permanente e sistemática ao papel, uma subversão dos próprios conceitos. Acaba por ser outra coisa, não está no guião, é outra coisa. E sem nós sabermos, tendo em conta que Cassavetes também conhecendo o método, já também se falou disso, conhecendo o método de rodagem e de trabalho que sai com os atores, até certo ponto podemos especular, porque isso com certeza aconteceu neste filme, e
não são fruto do improviso, algumas delas. Ele também trabalhava dessa parte. Mas há alguns atores que desmistificam um bocado isso. Quer dizer, há muita improvisação, mas também há muito ensaio. Sim, sim. A improvisação é mais no ensaio do que propriamente na rodagem. Mas eu acho que a improvisação é uma falta de improvisação. É. Porque ela é todo encenado. Parece ser improvisação. Vamos ver que depois no Pina Freeman é mais improvisado. Depois tem a ver muito O que mais me interessou realmente esta a independência de interpretações mas sim, o improviso é mais no ensaio, que é onde ele vai retirando todo o sumo, não é? até porque há os enganos, aqueles enganos que repetem por cima dos outros. Mas eu digo que ele usa vários, ou usou, no fundo, vários métodos, porque a certa altura também digo que ele usava um método, de certo modo, oposto também, que era seguir o guião, ou até a exaustão e depois finalmente fazer o take final, um número 30, ou não sei, que alguns atores neste caso se queixavam de que de facto era muito desgastante esse ensaio, porque no fim, portanto, o take que era escolhido era aquele que de facto já não tinha a ver com, ou seja, já tinha passado, já evoluiu, portanto, o guião evoluiu para outra coisa. Esse desgaste é essencial. Tem muito a ver também com a história. E com o trabalho do autor. Eu penso que isso é claramente assumido, porque a certa altura ele diz mesmo: não percebo nada desta peça nem desta mulher. Até a confusão evidente entre o teatro, o cinema, a vida. Portanto, aparece misturado, a música, a dança. É realmente uma peça diferente, uma peça, um filme, diferente. E isso é particularmente bem assumido. Sim, é um realizador que no fundo dosifica bem uma parte mais muito emotiva, muito forte, muito ligada ao ator, às emoções, muito esforço, etc. Mas depois estrutura o filme de uma forma bastante inteligente e muito complexa, não é? E permitindo uma certa complexidade com os espectadores. Sim. Que é muito evidente. Esse aspecto parece-me interessante, porque a certa altura eles falam mesmo para o saem do palco, a nível de voz, não é? Por outro lado, há problemáticas particularmente interessantes aqui, não chegam a ser aprofundadas, muito aprofundadas, que são questões, por exemplo, relacionadas com a juventude, com o envelhecimento, quando a atriz diz que perdeu o seu poder, não é? Perdeu o seu poder, portanto, o facto de perder a juventude e a relação com a sexualidade é uma forma de perder poder, não é? Portanto, isso é transversal em relação a toda a peça, não é? Sim, justifica de certo modo a criação daquela personagem com aquelas atitudes de algum modo. O que, para mim, parece uma visão muito restritiva e pouco realista do que é a vida, porque a vida não é só a parte física e a sexualidade, não é? E isso tem a ver mais com o mundo do teatro e com... Cabe nesse contexto, mas não cabe noutros contextos, não é? Portanto, acho um pouco... Gostei muito do filme, mas sobretudo por causa da arquitetura. Mas acho que não tem nada a ver com a vida normal das pessoas, portanto, comuns. Tem a ver com aqueles grupos restritos que estão mais ligados ao teatro. Eu acho que há uma parte do filme que tem muito a ver com isso, não é? Tem muito a ver com aquele contexto de teatro, a questão do sucesso, a questão de ter que encarnar uma personagem, de ter que estar tudo, etc. Mas depois também vai-se misturando com o outro lado que é mais real, que é mais terra a terra. Deixe-se, por exemplo, estabelecêssemos um paralelo com a vida universitária, não tem nada a ver, não é? Estas questões, e não tem a ver com tantos outros aspectos da vida humana, não é? Vida política, etc. Há muitos aspectos da vida aqui que passam ao lado, não é? Portanto, esse que é demasiado restritivo. Mas há um aspecto que parece-me que é só para dizer é que o filme acaba no sucesso, não é? E até
de certa forma, a peça parece que piorou em termos, porque aqui começa a ser uma peça mais dentro da Broadway, portanto, enquanto nas fases anteriores, em que a peça até tinha dividido o público, portanto, numa fase mais de trabalho, estavam a trabalhar na peça, não é? Portanto, aqui já foi unânime o sucesso da peça. Agora, a parte final, a câmara fixa-se no rosto da personagem principal e aparentemente é um sorriso, mas há ali qualquer coisa de dramático também. Portanto, o aspecto mais importante é que o que passa no filme é que, para além destas histórias terem a ver com os personagens, com um tipo de pessoas, que são atores e senadores e pessoas ligadas ao teatro, não é? Há um lado que é humano e que passa por todo o tipo de pessoas, são as emoções, as ligações afetivas, e que o filme, no fundo, todo o filme passa por essa questão, através dos personagens. Portanto, os lados emocionais, as relações com os outros, até no princípio, é uma fase muito bonita, toda a gente quer ser amada. Portanto, o filme fala um pouco nisto, fala um pouco nesta problemática. Toda a gente quer ser amada, mas não necessariamente sim, mas no eu sentido não que é quero nada. É um problema que as pessoas transportam consigo, que é o problema da relação com os outros, com os próprios, os afetos. Sim, claro, Porque o filme fala da solidão. O problema principal deste filme é exatamente a solidão. A solidão, apesar da ocupação. Nós todos temos as nossas profissões, podemos ser altamente ocupados, ser até ótimos profissionais. Ela era uma ótima atriz, aliás. Isso é uma faceta fantástica, como ela muda conforme aquilo que é pedido fazer. Não há dúvida que é uma mulher multifacetada, das melhores atrizes, que é uma ignorância pura, não a conhecia. Agora, uma coisa é certa, a solidão é o tema, no meu ver, principal da questão. Todos nós poderemos ter, dizia eu há pouco, profissões, sermos de grande sucesso, mas estarmos no meio de todos, sós. E é isso que revela. A mulher chegava ao final do dia, estava só. Ela tinha companhia, pessoas que se ofereciam para a companhia, mas já sentia-se só porque não tinha o elo, como disse há pouco este senhor, o amor, que é outro assunto aqui. Não é exatamente, nós normalmente temos o hábito de falar amor, o amor do sexo oposto, o amor conjugal. Não é esse que eu me refiro, eu refiro ao amor. Havia muitas amizades, ela tinha montes de amizades, mas não havia necessariamente amor entre aquelas pessoas todas, pessoas que se dedicassem. No entanto, ela soube demonstrar uma coisa, ser dela uma mulher carente de amor. Tá? Uma mulher só. Ela, no final, quando lhe foi dada a oportunidade que ela adquiriu por ela própria de se exibir no ato final, não é? Em que ela demonstra todos os seus sentimentos, a sua forma de viver a vida, as suas angústias, etc., a peça acaba por ser um sucesso porque o público todo lhe é empático. O que significa que todos nós, e é essa a demonstração no meu direito de filme, que todos nós passamos por aquilo. Podemos ter grandes sucessos, conjugalmente, profissionalmente, etc., mas há momentos da vida, uns mais do que outros, que nos sentimos verdadeiramente sós, não é? Que nos sentimos envelhecer, que pensamos se teríamos feito bem, se deveríamos ter tomado outra via na nossa vida, porque no fim ao cabo a vida é feita por nós, etc., 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 uma quantidade de coisas, outros caminhos, outros objetivos traçados. E ela entra em empatia com o público, daí que é o sucesso. E acaba por ser, para mim, das melhores altas comédias que eu vi na minha vida. É uma comédia fantástica, uma comédia fantástica. Muito bem. Eu, para mim, foi das coisas que mais me encheu. Era longo. Eu tive, quando me disse, no fim do dia de trabalho, que ia 2 horas e tal, que eu não reparei quando fui à net ver o filme 2, não reparei o longo, eu disse, é impossível que eu vá resistir. E resisti até ao final e gostei. Portanto, isso foi daqueles filmes que me encheu. É toda a mensagem que transmite e na interpretação. Sim, é melhor que Reparos, da minha leitura, gostei da palavra dramática. Eu penso que disse que há herança grega aqui, que está grego de grego. E também outra, a minha leitura, que tenho a liberdade de fazer, acho que o filme, no
consegue mudar o papel. E isso é muito importante. É uma mulher que não continua a viver, a fazer o papel que é atribuído. Ela mexe, ela consegue ficar ativa. Por isso é uma mensagem também. O filme tem um aspecto de género muito interessante e explica também a falta de sucesso no início em América. Acho que é um filme que provavelmente é mais bem visto pelas mulheres do que por homens. Acho. O que é interessante nestas conversas, cada um vai transportar para dentro do filme aquilo que tem. E eu acho que o filme, a chave final do filme, da salvação, entre aspas, é realmente não o amor, mas a amizade. E o humor. Porque há aqui uma relação final da mão, não sei o quê, aquela pede, eu quero ser teu amigo, não sei o quê, há ali um desencontro, e esse desencontro e aquela coisa do pé, é ao fim e ao cabo também são as chaves para a salvação no meio desta coisa toda. É assim que eu vejo. Realmente, tudo o que foi dito bate certo. A velhice é extremamente importante ali a tratar, quer como solidão, quer como mudança de encarar as coisas, mas fundamentalmente eu vejo ali no fundo aquilo que salva-se tudo, porque apesar de tudo há amizade e há humor para poder perceber isso. Sim, Mas não vejo nada disso. Mas é verdade, só para acrescentar ali uma questão que é mais boa, é porque há a própria personagem que quer, há a própria atriz que quer mudar a personagem. E nesse sentido ela consegue mudar a personagem. Não aceito a situação do campeão dos dois, Eu agradeço que a Sabetes tem esta capacidade de enfim, como é que chama? Empatizar, no fundo, a forma de ver. Porque o trabalho é construído para esperar